Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. E galera, no podcast de hoje a gente vai falar tudo sobre as duas quartas de finais que ocorreram ontem, né, da Kings World Cup Nations, o nosso podcast que é da Kings League, né? Estamos chegando, acho que quase no episódio 60, se eu não me engano, do nosso podcast. Estamos num uma crescente, podemos dizer assim também, no público de Kings League. E galera, ontem tivemos duas partidas aí válidas pelas quartas de finais da Kings World Cup Nations, né, Copa do Mundo da Kings League. E tivemos Brasil em campo, o Brasil que não começou bem a competição, perdeu para a Espanha no primeiro jogo na fase de grupos, depois estava perdendo para o Catar e conseguiu uma virada histórica, né? O Brasil esteve eliminado durante aquele jogo, né? Por 4, 5 segundos até ser marcado o impedimento. Então, o Brasil esteve eliminado contra o Catar por alguns segundos. Isso é verdade, esteve. Mas o Brasil se reergueu e conseguiu chegar às quartas de finais. E ontem fez um jogo contra a Itália, beleza? Um bom jogo contra a Itália, né? Um jogo contra a Itália parelho, até o juiz apitar. Mas a gente fala isso depois, né? A gente fala isso depois. Primeiro vamos falar aqui da outra quarta de final que também ocorreu, válida pela chave do lado do Brasil. Então era basicamente quem vencesse hoje iria se enfrentar na semifinal, né? O México e França. Itália e Brasil, quem vencesse iria se enfrentar na semifinal. E nas quartas de finais de ontem, no primeiro jogo, México e França, a vitória do México, assim, uma vitória muito consistente do México, mas que acabou desandando, né? Teve um momento, e eu gosto de dizer de momento, galera, porque eu sou um cara que assiste bastante CS, né, Counter-Strike, o famoso CS2, e assim, o que aconteceu neste jogo de México e França foi o momento. Foi o momento, porque vocês podem ver que o jogo está, né, 2-2 e ele vai para o dado 2-2. Apesar de que a França tinha feito, se não me engano, o México, algumas equipes fez um gol, a Anvisa anulou, enfim. O jogo foi muito parelho até chegar no dado. Quando chegou no dado, o México fez 2 gols, então o jogo ficou 4-2. O México abriu essa disparidade, né? E depois, galera, totalmente momento. Totalmente momento. A França não conseguiu jogar bem. O Michel Bastos errou o pênalti presidente, né? Acabou errando. Depois foi lá e tomou gol. O Scorpion do presidente do México foi lá e fez. Então, assim, o momento ficou todo pro lado da seleção mexicana. Também tivemos a carta secreta, né, da França, que era um Coringa, só que eles optaram por pegar esse Coringa e escolher gol doble, né, 4 minutos de gol doble, também não deu certo. Então, assim, uma péssima decisão da França, na minha opinião, eu não escolheria isso, mas a estratégia, né, a estratégia deles deu errado. Se eles fizessem gol, né, 2 gols nesse gol doble que eles escolheram, talvez eu, obviamente, estaria falando outra coisa, que foi uma baita estratégia, mas enfim. Vitória do México, até falei, acho que se não me engano, vitória da França, né, no meu palpite, mas o México também começou perdendo a respeito igual ao Brasil, né? Perdeu para a Arábia Saudita no primeiro jogo da fase de grupos 3-2, 4-3, 3-2, se não me engano, foi assim, foi uma gol de diferença apenas, tomou a virada, né, no matchball, mas agora contra a França, de novo, goleou, não foi os 18-2 contra a Índia, né, nem os 12 contra a Indonésia, mas foi 8-4, uma boa vitória, coloca o México de novo na semifinal, o México chega de novo a uma semifinal, então repete, né, no ano passado, na última edição da Kings Nations, o México foi semifinalista e acabou perdendo para o Brasil. Então agora chega de novo na semifinal em busca do título. E quem também chega na semifinal, e assim galera, vamos agora falar do jogo do Brasil. E eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Bem clara. Eu sou humilde e tudo mais, mas não sei se o Brasil deixa. 15-5 para cima dos italianos, absurdo. Que goleada que o Brasil aplica para cima da Itália. Num jogo que eu vi muita gente com medo, tá? Muita gente com medo, porque a Itália passou 100% na fase de grupos, goleou a França, né? Passou 100%, venceu os 3 jogos. Ai, que medo dessa Itália. Ai, que medo do Perotti, né? Ai, que medo do Perotti. O que é isso, galera? Aqui é Brasil, aqui é o atual campeão do mundo. Quem tem mais tem um e é o Brasil que tem. Então, assim, partidaço do Brasil, partidaço do Brasil. Novamente, o Brasil joga muito bem. Assim, sair ganhando, como eu disse, eu sempre cito o Apoca, né? O Apocão aqui nos meus vídeos. E sair ganhando do escalonado, sair do escalonado ganhando é muito importante. O Brasil saiu, né? Saiu 3-2 pro Brasil. Perdão, 2-1 pro Brasil. E de novo, essa estratégia do Dudu,
tem que ser aplaudida, tem que ser falada. O Dudu de novo começa daquele jeito, o escalonado, né? Ele coloca o Lelete e o Lipão. A decisão acaba escolhendo o Lipão, então a torcida escolhe o Lipão, então o Lipão começa o X1 com o Vitão no gol. Vitão vai lá, abre o placar. Depois o Colombo, um baita finalizador, muito bom jogador. A Itália o time tem uma seleção muito forte, galera. Colombo, o Marino, o Lofalso, né? O Lofasso faz um golaço. Assim, tem o Perrotti, obviamente, que é o craque, mas assim, a Itália tem uma ótima seleção, né? O Colombo tem uma boa finalização, faz um golaço, empata o jogo. Depois o Lipão acha um gol ali com o bico, né? Bateu perfeitamente no espaço que tinha. E o Brasil ali sai do escalonado, então vencendo de 2-1. Depois começa show, galera. Depois começa show. Já é pedido o pênalti presidente. Vamos falar sim desse pênalti presidente. Aí na imagem o Toguro entrando com o Serol, né? Porque eu não tinha. No momento que eu gravei o podcast ontem, né? Que eu gravei, eu não tinha informação de quem ia bater o pênalti presidente. Então eu acabei não falando, né? Mas assim, no momento que foi o Serol, galera, eu vi muitos comentários, mas eu, particularmente eu, de verdade mesmo, fiquei muito seguro. O Serol é um baita batedor, é um dos melhores batedores de pênalti da Kings League, do Brasil, obviamente. Assim, ele tem aquele meme, né, e aquela questão que ele erra 3 no mesmo jogo, né? Ele acaba errando 3 pênaltis no mesmo jogo. Assim, é absurdo, né? É absurdo porque ele acaba errando 3 pênaltis no mesmo jogo. É óbvio que não é fácil, ele acaba errando um pênalti, o juiz manda voltar, bate outro e erra, depois bate e erra de novo. Fica essa marca, mas o Serol bate muito bem. E o jeito que ele bate ontem, assim, é sacanagem. O goleiro, não dá nem pra ver ele na imagem, né, porque o Serol tá na frente. Mas assim, ele tira o goleiro de qualquer coisa. Depois, quem viu, já sabe do que eu tô falando, mas quem não viu, vai pesquisar aí o gol do Serol ontem de pênalti. Assim, o que é isso? Ele pega o goleiro e faz o que quer com o goleiro. Ele vai pro lado esquerdo, né? Do lado direito, no caso. Depois vai pro outro lado. Aí volta pro lado esquerdo. Aí que ele vai pra batida, o goleiro não sabe nem o que fazer. O goleiro fica parado, ele bate no cantinho. Mesmo se o goleiro acerta o canto, eu acho que ele não pega, tá? É muito difícil. Ele bate alto, na bochecha da rede, assim, muito no canto. Uma batida perfeita do Serol, com nojo. Sai muito bem. Então, meus parabéns aqui pro Serol. Comissão técnica, muito bem ter escolhido. Era um pênalti muito importante, galera. O jogo tava 2-1 pro Brasil. Já foi chamado logo pelo presidente. A carta secreta do Brasil de novo era Star Player e de novo foi colocado no Kelvin, né? Eu não comentei ontem, mas no Last Chance contra a Arábia, a carta do Brasil também foi Star Player e também foi colocado no Kelvin. O Kelvin acabou não fazendo nenhum gol, então a carta meio que não valeu de nada. E ontem de novo a carta do Brasil foi Star Player, de novo foi colocado no Kelvin e o jogo tá 2-1, né? Já logo, como tá a estratégia do Brasil sempre de pedir o pênalti presidente quando sai do escalonado, e eu acho que é uma estratégia muito válida porque dá uma confiança para os jogadores, era 2 gols de diferença ali, então dá uma confiança para os jogadores, eles jogam mais solto, isso é nítido, a gente vê eles jogando bem, a diferença é gigantesca. O Andreas, Canhoto, todo mundo joga com uma confiança a mais, Lipão, Lelete, quando tá à frente do placar. Enfim, Serol, muito importante a batida de pênalti dele, bateu muito bem, deslocou totalmente o goleiro. E é isso, galera. Vencemos, mas destacar muito esse pênalti presidente do Serol, porque se ele erra, ficaria 2-1 Brasil sem o pênalti presidente e a Itália certamente poderia pedir ali, eu acho que pediria, né, para combar. Mas enfim, não aconteceu isso. O Brasil conseguiu aí com o Serol fazer o terceiro gol naquele momento. Destacar aqui muita gente, galera. Aqui eu tenho muita gente para destacar. É só vocês olharem aqui os gols. É só vocês olharem o quanto que eu tenho para destacar de jogadores, né? Vamos começar aqui, ó. Que jogadores que não haviam feito gol ainda na Kings League, tá? E fizeram ontem. O Tom, o El, o Luan Mestre. Assim, o Vitão já fez no outro jogo, né? Assim, 3 jogadores que não haviam feito gols. Mas destacar também o Canhoto. O Canhoto jogou muita bola. Galera, o que esse cara tá jogando é brincadeira, tá? Matheus Dedo, o principal. Óbvio que tem muitos principais, né? Mas o principal jogador daquele jogo contra o Qatar, que salvou muitas vezes, quase 10 salvadas. Quando estava no matchball, assim, o Dedo foi impressionante naquele momento. O Matheus Dedo jogou muito e o Matheus Dedo continua jogando muito. Ele é muito bom e ele mostra isso, né? Mostra por que a Fúria escolheu ele como a primeira pick da história da Kings League Brasil, né, no draft, e agora virou um wildcard e um dos melhores marcadores que tem no mundo.
da Kings League, tá? Ele é muito bom. Destacar o Lipão de novo. Vamos acompanhar aqui comigo. O Lipão faz gol do 2-1. Depois o Lipão faz um gol aos 14 e aos 27. Hat-trick do Lipão, óbvio, tem hat-trick do Lipão, beleza? Mas assim, não é só hat-trick. Ele dá uma assistência pro Kelvin no último gol ali, né? O gol do match ball. O Kelvin vai lá e faz, né? Belo passe do Lipão. O Lipão jogou muito de novo, gols importantes, confiança. É muito mais do que além do que fazer gols, né? Porque fazer gol, tipo, você pode receber uma bola, chutar e gol. Mas é muito mais além de fazer apenas gols. Não é apenas, né? Mas vocês estão entendendo, né, galera? Não vou ficar me justificando aqui, mas não é só fazer gol. Porque, fazer gol sim, pode chutar um pênalti, é gol. Mas é ver a postura do Lipão em campo. Assim, é diferente a postura do Lipão. Ele tá confiante, ele tá com confiança. Galera, eu sou um cara que gosto de olhar os comentários lá, né, no Instagram, e eu vejo o Lipão comentando em publicação do Kelvin, velho Vamp na do Lipão, o Kelvin na do Lipão, Lelete, Dedo, assim, galera, todo mundo tá unido, é muito bom ver isso, porque a gente vê, né, a gente tá nesse último ano, viu a rivalidade Fúria G3X, a maior rivalidade, claro, Fúria G3X crescer muito, o Gaules e o Chris Guedes crescer muito essa rivalidade ficar gigantesca, mas essa rivalidade simplesmente sumiu a partir do momento que eles estavam jogando aqui na Kings League, galera, jogando pelo Brasil, representando a nossa seleção, representando o nosso país. A partir desse momento acabou a rivalidade, eles ficaram mais unidos do que nunca. Então, assim, é muito importante mesmo eles estarem dessa forma, né, unidos para vencer, porque querendo ou não, a seleção brasileira mais uma vez ela mostra o porquê é a favorita ao título, né? O porquê venceu a última Nations e o porquê é a favorita para vencer agora. Porque, perdeu para a Espanha, mas assim, galera, era o primeiro jogo. Nunca nenhum daqueles jogadores tinha jogado junto. No caso, obviamente, a maioria jogou. No caso, o Lipão jogou com o Kelvin, já viu jogar na última Nations, mas o Dedo não havia jogado com ninguém. Luan Mestre, o Canhoto, esses jogadores não haviam jogado juntos. Os dois goleiros eram diferentes, o Vitão. Então, assim, o time tá unido. O Kelvin jogou muito de novo. O Luan Mestre jogou demais. Como jogou o Luan Mestre, galera. O gol do Kelvin, que tá comendo uma pizza em provocação. Pizza com ketchup, para deixar bem claro, que é muito bom, inclusive. O Kelvin, ele faz o gol do Star Player. Dessa vez ele faz o Star Player, que é muito importante. O jogo tá 3-1, se eu não me engano, é 3-1 ou 4-1. É 3-1, né? O jogo tá 3-1. O K9 vai lá. Uma defesaça do Vitão. Se o Vitão toma aquele gol, é 3-2. Não existiria gol do Kelvin. O Vitão vai lá, faz uma defesaça. A bola vai pro Kelvin. O Kelvin dá o passe pro Luan Mestre. O Luan Mestre devolve pro Kelvin. Assim, que passe do Luan Mestre. De primeira, assim, ele só vê o Kelvin passando, já dá o passe pro Kelvin. O Kelvin fica cara a cara com o goleiro. Vai lá, dribla e chuta. Golaço. O Brasil joga muito bem, galera. O Brasil tá jogando muito. Aí fica 5-1 já. O Star Player do Kelvin funciona. Assim, que maravilhoso ver a seleção brasileira jogando. Mais uma vez deu certo. Mais uma vez o Brasil joga muito bem. De novo, parabéns ao Dudu. Essa estratégia de começar com o escalonado da Fúria, né? Mas entra Lipão, depois Lelete, depois o Andrés, aí vem o Kelvin. Assim, muito boa essa estratégia do escalonado. Muito, muito boa. Tá funcionando, tem que manter. Se tem algo errado ou se tem alguma coisa que não tá dando certo, eu vou vir aqui, vou criticar, vou vir falar. Mas se tem alguma coisa que tá dando certo, eu vou vir aqui dar os parabéns e falar: é isso, tá certo, ótima escolha, muito bem. E é isso que aconteceu. O escalonado tá muito bem, tá tudo certo, tá perfeito. Quando tem a bola no dado lá, que tá caindo muito 3x3, mas assim, quando tem 3x3, coloca o Dedo e o Tom para disputar a primeira bola, tá dando muito certo isso. O Tom praticamente ganha todas as bolas de saída. É muito bom ver o Brasil jogar. Matteo Perotti anulado ontem, fez o gol de pênalti, quase saiu, pegou o pênalti ainda. O craque, o artilheiro da Itália na Copa do Mundo, sumiu o artilheiro da Copa da Copa do Mundo para a Itália, né? O artilheiro da Itália na Copa aqui na Kings Nations sumiu. Ontem foi anulado pelo Brasil. E é isso, galera. Voltou a soberba e a arrogância. O Brasil é o melhor futebol do mundo, porque assim, teve uma frase ontem que, se eu não me engano, de novo foi o Apoca que falou, porque eu assisto e gosto muito dele. De novo foi ele que falou: o Brasil fez isso que fez hoje, né? Fez 15-5 e foi mais do que um 15-5, foi ver o Brasil jogando. A Itália quis jogar contra o Brasil e é complicado você querer jogar contra o Brasil. Dificilmente você vai aguentar, você provavelmente vai tomar, entendeu? Você provavelmente vai tomar um tic-tac, bola enfiada, enfim, você provavelmente vai tomar
contra o Brasil, porque o Brasil é muito bom. Então assim, galera, para deixar bem claro as coisas aqui para vocês, eu gosto muito do Brasil unido e confiante. E é isso que o Brasil tá. O Brasil tá unido e tá confiante nisso. A Itália quis jogar contra o Brasil ontem, quis jogar e acabou tomando. Na última Nations, a Alemanha e a Turquia quiseram jogar contra o Brasil e acabaram tomando também. Então, assim, geralmente quando você quer jogar contra o Brasil, você vai tomar, né? Vai tomar goleada, no caso, que é isso que eu quero dizer. Então, assim, muito importante essa vitória do Brasil. A Itália, a equipe que não tinha perdido, a seleção que não tinha perdido para ninguém, perdeu pro Brasil, perdido, né? 15-5. E a frase que agora eu vou falar para vocês do que o Apoca falou é essa: dificilmente a gente vai ver a Espanha. A gente não vai ver a Espanha fazendo isso, que é a grande seleção do momento, né, junto com o Brasil. Dificilmente a gente vai ver a Espanha fazendo isso, porque a Espanha não vai fazer. A Espanha não tem a qualidade que o Brasil tem. Assim, o Brasil tem ali todos os seus jogadores que seriam titulares em qualquer time do mundo na Kings League. Seriam titulares em qualquer time do mundo. Então, assim, nenhuma seleção tem tanta qualidade igual a do Brasil. Nenhuma. E nenhuma seleção vai fazer o que o Brasil fez ontem, na qualidade que fez. Então, estou muito feliz. O Brasil está classificado para as quartas de finais, para a semifinal, perdão. E como eu repetindo, né, eu errei o palpite aqui da França contra o México, foi a vitória do México, e o Brasil venceu México 8-4 para cima da França, Brasil 15-5 para cima da Itália, e agora o Brasil já conhece o seu adversário, né? Como eu disse, eles eram do mesmo lado da chave. O Brasil enfrenta na quinta-feira, às 7 horas da noite, a equipe do México, valendo vaga para a grande final no Allianz Parque no sábado, valendo vaga para a final México e Brasil. Muito importante aqui esse jogo, um jogo que o Brasil conhece a seleção mexicana. Para mim, a seleção do México é uma seleção muito forte, eu falei isso desde o começo. Depois, obviamente, o palpite que eu posso me contradizer, né, por causa do palpite de ontem na França, mas é que o México mostrou um jogo contra a Arábia Saudita e depois pegou essas duas seleções muito ruins, que realmente estava difícil a gente ver o México jogando em alto nível contra grandes seleções, porque as três seleções que o México pegou eram seleções fracas. Aí ele pegou uma seleção mais forte, que é a da França, que tem Kings League na França, é uma seleção forte, a seleção francesa, uma seleção boa, e foi lá e venceu e convenceu, 8-4, jogou muito bem. Mas é isso, galera. Eu tô muito confiante de novo que o Brasil vai vencer. No podcast de amanhã, né, no que vai anteceder o dia, amanhã, quinta-feira, eu venho falar de novo desse jogo para vocês. Mas assim, só de antemão, já adiantando para vocês aqui, tô muito confiante, acredito muito na vitória do Brasil contra o México, beleza? E hoje, galera, temos dois jogos, quarta-feira, né? Pelas quartas de finais, os últimos dois jogos das quartas de finais. Conheceremos os dois outros semifinalistas aí do outro lado da chave, né? As equipes que irão para a final enfrentar México ou Brasil, né? Possivelmente tenho meus favoritos, né? Eu acho que são essas equipes que vão passar, essas seleções vão passar. Mas enfim, teremos esses dois jogos hoje. Jogos bons, jogos parelhos, na minha opinião. Estou muito curioso para ver esse Espanha e Estados Unidos. Minha grande curiosidade é esse jogo. Mas enfim, galera, vamos falar aqui do Chile contra a Alemanha, né? O primeiro jogo às 18 horas. Um jogo interessante, porque eu estou muito curioso para ver esse Chile, tá? Esse Chile eliminou Marrocos e Colômbia, simplesmente os outros dois semifinalistas da última Kings Nations, né? Os últimos dois semifinalistas da Copa do Mundo da Kings. Então, assim, são duas seleções muito fortes que o Chile acabou eliminando. Passou 100% no grupo, não perdeu para ninguém, venceu todos os jogos, né? Venceu 2 no shootout, mas venceu todos os jogos. Tô muito curioso para ver esse Chile. Acho que o Chile precisa muito desse escalonado contra a seleção alemã. A seleção da Alemanha, galera, de verdade, eu também não acho uma seleção muito forte. E eu vou falando para vocês, mesmo o Chile tendo vencido de Marrocos e Colômbia, eu não acho que o Chile seja tudo isso, tá? Não acho que o Chile seja uma seleção tão forte. Então, assim, eu vou aqui dar meu palpite, né? Nosso palpitômetro já está aberto de novo. Vou falar aqui para vocês os nossos palpites. No palpitômetro, eu vou de vitória do Chile para cima da Alemanha, mas assim, eu acho duas seleções fracas. E o que eu vou falar agora do próximo jogo, né, às 7 horas, às 19 horas, Espanha e Estados Unidos, é que quem passar desse jogo aqui, Espanha e Estados Unidos, na minha opinião já está na final, tá? Porque são duas seleções muito melhores do que Chile e Alemanha, na minha opinião. Que fique bem claro que é na minha opinião, que é o que eu acho que são duas seleções muito melhores do que Chile e Alemanha. Mas enfim, nesse jogo agora, Espanha e Estados Unidos, obviamente a gente tem essa visão que os Estados Unidos é uma seleção muito forte e que é a favorita desse lado da chave, mas também desse jogo.
E eu realmente acho isso. Os Estados Unidos ele acabou dando sorte para cair no lado da chave que, querendo ou não, tem um Chile e a Alemanha que eu acho que são fracos. Não acho duas seleções muito fortes. Mas vai pegar um Estados Unidos que é interessante a gente olhar, galera. É interessante a gente olhar esses Estados Unidos. Claro, na minha opinião, os Estados Unidos é mais fraco que a Espanha, mas a Espanha não pode achar que o jogo já está ganho. Temos o nosso brasileiro lá, né? O brasileiro naturalizado americano, Gabriel Costa. Grande jogador. Era o artilheiro da Kings até o último jogo, né? Do Kelvin, que o Kelvin passou. O Kelvin está com 11 gols agora e o Gabriel tem 9. Mas assim, ficar de olho nesse jogo. Os Estados Unidos pode surpreender, na minha opinião, vai ser um jogo muito parelho, apesar de tudo, vai ser um jogo muito parelho. A Espanha tem um jogo muito bonito, toque de bola e tudo mais, venceu o Brasil, depois venceu um Catar e Peru, tá descansada, né? Os Estados Unidos teve mais um jogo, tem um jogo a mais, né, na competição do que a Espanha, mas enfim, de qualquer modo, pra mim vai ser um jogão, acho que vai ser um jogo muito parelho, mas eu vou aqui de palpite, né, meu palpite vai ser vitória dos Estados Unidos, beleza? Então hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 18 horas, às 6 horas da tarde, começa então Chile e Alemanha, na sequência Espanha e Estados Unidos. Os nossos palpites são vitória do Chile para cima da Alemanha e vitória dos Estados Unidos para vitória da Espanha, perdão, vamos lá. Vitória do Chile para cima da Alemanha e vitória da Espanha para cima dos Estados Unidos, tá certo, galera? Então, não percam hoje, podemos aí conhecer os outros dois semifinalistas aí da Kings World Cup Nations. E só para deixar bem claro, o Brasil joga na quinta-feira contra o México, isso já está bem claro, mas como eu disse no podcast, amanhã eu venho falar mais sobre o jogo para vocês e repercutir os jogos de hoje das quartas de finais, tá certo? Então, galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam dessa baita vitória do Brasil. Vocês estão confiantes? Era isso que vocês queriam? Eu tô muito feliz, eu tô muito contente com o que o Brasil apresentou. E é isso, galera. Eu vou nessa, valeu, falou e fui!